Seja bem-vindo ao NAP TV. Aline Cruz traz um recado especial pelo aniversário de 10 anos do NAP. Gabriela Marques explica a relação entre o estresse e a depressão. O psicólogo André Westenfelder traz o tema da procrastinação. Já o quiropraxista Talizene traz mitos e verdades sobre a coluna vertebral. Virgínia Silva, psicóloga e arteterapeuta, traz uma psicodica focada no mês da mulher. Daniela Henkel faz um convite para a 10ª edição do ciclo de palestras do NAP. Confira! Nossa, 10 anos de NAP, né? Parece que foi ontem a concepção desse núcleo de atendimento psicológico que foi criado a partir da concepção de promoção de saúde, né? De prevenção, e com tantas áreas afins, com a questão das abordagens da psicologia diferenciadas, né? Psicanálise, cognitivo-comportamental, humanismo, e ver essa trajetória toda com profissionais aqui, parceiros e num clima sensacional, né? Uma equipe que se reinventa cada dia. A gente está passando por uma pandemia agora, né? E a gente sabe da importância do nosso trabalho e do quanto a gente é necessário, né? Então, com todos os protocolos de segurança, com atendimento online, com atendimento presencial, a gente sabe que faz a diferença na vida de muita gente nesse momento em especial, né? Nesse ano em especial, nosso ciclo de palestra foi adiantado, normalmente é em julho, e a gente está fazendo em março justamente porque é o mês do nosso aniversário. Ele vai ser totalmente online e com gente muito especial que está preparando esse momento com muito carinho. Não é só para profissionais da psicologia, né? Eu acho que a comunidade vai gostar muito do que a gente vai trazer. Não é necessário assistir a todas as palestras, você pode escolher quais temas que você tem mais curiosidade, né? E do dia 22, então, de março até o dia 31, a gente está esperando vocês para nos acompanharem no ciclo. É preciso fazer a inscrição, é totalmente gratuita, e quem precisar de certificado a gente também vai disponibilizar. Olá! Você sabia que o estresse pode estar camuflando uma depressão? Sim, se você se sente estressada, queixosa, desanimada com algumas coisas, ou de saco cheio, como se diz popularmente, cuidado, atenção, porque esses podem ser os primeiros sinais de que uma depressão está se instalando por aí. Digo isso porque, principalmente agora, neste período de pandemia, cada vez mais a demanda, né, de pessoas com depressão e ansiedade, essa demanda ela vem aumentando, tá bem? E é muito mais comum do que você imagina pessoas se sentirem desanimadas, né, sem vontade de fazer coisas que antes eram, né, normais, cotidianas do dia a dia, mas que hoje estão mais difíceis, e esse estar mais difícil representa que algo não está bem, né? Então, nós precisamos estar atentos a isso. Por quê? Porque depressão é uma doença, depressão é algo muito sério, que tem tratamento, claro que tem, mas que quanto antes identificarmos, melhor, né? Sabemos que a depressão ainda tem aí um preconceito na sociedade, né, de pessoas, ainda é um tabu esse tema, né? E muitas pessoas demoram para pedir ajuda por vergonha, por medo do que vão dizer, por medo de chamarem ela de fracassada, de preguiçosa. Mas na verdade, gente, a depressão não é nada disso, né? Então é um mito dizer que depressão é preguiça ou sei lá, desleixo da pessoa, nada disso. É uma doença como qualquer outra, como a diabetes, como a pressão arterial alterada, que também merece ser tratada, mas que não vai ser com um médico, né? Vai ser tratada com um psicólogo, uma psicóloga ou com um psiquiatra. E por que eu achei importante comentar isso aqui com vocês? Porque muitas vezes os sinais da depressão, eles vêm muito camuflados, eles vêm muito nas entrelinhas, e se você não está atenta, você pode deixar esses sintomas irem se agravando. E quanto mais tarde você buscar ajuda, né, mais difícil fica o tratamento, né? Então, quando se trata de saúde mental, quanto antes, quanto mais precocemente começarmos a tratar, melhor. Lembrando que o tratamento da depressão, né, assim como todos os outros transtornos mentais e sofrimentos e questões emocionais,
Na psicologia, nós trabalhamos através da fala, né? A gente fala muito que a psicologia é uma cura através da fala. Muitas pessoas têm medo de buscar o tratamento porque não sabem, né, do que se trata, ou ficam com medo de se encher de remédios, né? Sim, em alguns casos é necessário fazer um acompanhamento com um psiquiatra, que também vai lhe recomendar aí alguma medicação. Mas muitas vezes é possível tratar apenas com acompanhamento psicológico. Lembrando que hoje nós temos a possibilidade de fazer esse tratamento da sua casa, né? Então, hoje nós falamos muito no atendimento online, onde o profissional atende, né, da sua casa ou do consultório, o paciente, né, através de videochamada também recebe esse tratamento de sua casa. Isso é uma facilidade tanto, principalmente agora em período, né, de pandemia, que nós precisamos cada vez mais nos cuidar, né? Mas o que acontece? É importante que o paciente tenha consciência, né, das possibilidades de tratamento e também tenha consciência de que não é legal não estar bem, que não é normal você se sentir desanimada ou não ter vontade de tomar banho, não ter vontade de se arrumar, ou ficar muito quando fica tudo difícil, que até cuidar dos filhos, que era uma coisa, né, muito tranquila, passa a ser pesada, né? Esse é um sinal de que algo não está bem, é um sinal de que você precisa buscar ajuda, né? Existem muitos profissionais hoje aí disponíveis, né, para ajudá-los, principalmente aqui no NAP, nós contamos com uma equipe super qualificada, mas nós precisamos que você tenha um mínimo, né, a gente fala em psicoeducação, né, mas saiba minimamente quando é o momento de buscar o atendimento psicológico, né? E hoje o meu papo era mais voltado para a questão do quanto o estresse muitas vezes está escondendo uma depressão, porque depressão não é só ter vontade de chorar, não é só se sentir triste, não é só ficar com vontade de ficar isolada no quarto, né? São muitas outras coisas, né? A depressão, ela pode ser um mix de coisas e muitas vezes você pode estar sentindo esse mix e não imagina que possa ter relação com a sua saúde mental, com a sua saúde emocional. Então a minha dica de hoje é: busque ajuda, não fique sofrendo sozinho, busque um profissional da sua confiança. Se conseguir, converse com um familiar próximo, sua rede de apoio, busque ela para poder desabafar e poder pensar uma estratégia aí para buscar assim um tratamento efetivo para você poder viver melhor, porque ninguém merece viver, né, desanimado, sem vontade, né? Quando as coisas começam a perder o sentido, é muito ruim, é muito triste, né? E como nós temos tratamento hoje para isso, não tem por que viver dessa maneira, tá certo? Busque ajuda, conte comigo, fique bem. Um abraço. Não, é um mito, tá? Então o que acontece? Esses coletes posturais que geralmente aparecem pra gente comprar nas redes sociais, na internet, eles vão acabar fazendo um trabalho que a tua musculatura não está fazendo, né? Então, vai forçar a tua coluna a ficar numa posição que ela não está acostumada. E aí o que vai acontecer? Vai começar a ter dores em locais que tu normalmente não tinha, porque o colete está fazendo um trabalho que o teu corpo, que a tua coluna não está pronta para realizar. Então, o que a gente recomenda para a correção de postura? São alguns exercícios físicos específicos para melhora de postura e a própria quiropraxia para a gente devolver o alinhamento e funcionamento para a tua coluna. Não, é um mito, tá? A coluna vertebral é muito forte, ela está preparada para receber impacto, para fazer diversos tipos de movimentos, então a gente não precisa ter todo o cuidado do mundo para se agachar, para fazer qualquer coisas diárias, né, as coisas do nosso dia a dia. Ela é preparada para fazer os movimentos que precisamos fazer. Lógico que precisamos ter alguns cuidados com movimento repetitivo, né? Não ficar muito tempo numa postura inadequada, né? E buscar um quiropraxista para variar como é que está o funcionamento e o alinhamento da tua coluna vertebral. Não, isso é um mito, tá? Tenho muitos pacientes com 18, 19 anos que já têm, por exemplo, hérnia de disco, né? Que é decorrência de um mau funcionamento da coluna, uma postura, né? Então é bem comum pessoas mais novas já terem problemas de coluna pelo mau uso do celular, do computador, de mochila, né? E a partir disso ter dores e problemas mais sérios na coluna vertebral. Então não quer dizer que tu é novo, que tu não pode ter dor nas costas. Na verdade, se tem dor nas costas já novo, é bom porque tu já pode procurar o tratamento mais novo. Quanto mais cedo tu buscar o tratamento para dores nas costas,
mais rápido a gente vai ter um melhor resultado. Sim, isso é verdade, tá? Por quê? Óbvio que a cirurgia de coluna vai se tornar muito mais oneroso, né, do que tu fazer o tratamento preventivo, né, mantendo a coluna alinhada e o funcionamento correto dela com o tratamento de quiropraxia. Além do mais que o uso de medicamentos, que no primeiro momento pode parecer mais barato do que consultar um quiropraxista, vai se tornar mais oneroso pela quantidade de medicamentos que tu possa vir a ficar tomando de forma repetitiva, sem contar com que possa vir a prejudicar teus outros sistemas, né? Além do que o medicamento ele não corrige a causa do problema, ele não vai identificar o porquê que você está tendo dores nas costas, o porquê você está tendo um determinado problema na coluna, né? É um químico que vai tratar a dor, né? Não vai corrigir a causa do problema. Então, não vai ser tão rápido a melhora como, por exemplo, num alinhamento, numa correção de desalinhamento e de movimento inadequado na coluna, que o quiropraxista vai fazer na consulta de quiropraxia. Não, isso é um mito também, tá? Como no dentista, que nós procuramos o dentista para fazer a limpeza dos dentes e não procuramos o dentista somente quando tem alguma cárie ou algum problema específico, né? Na coluna é a mesma coisa. O ideal é que nós procuramos um quiropraxista para checar, ver como é que está a postura, como é que está o funcionamento da coluna, né? Como forma de evitar e prevenir problemas mais sérios que possam vir a ocorrer na nossa coluna vertebral. Se você tiver mais dúvidas ou quiser maiores informações, venha até o NAP para nós conversarmos ou agendarmos uma avaliação. Já que nós estamos no mês da mulher, né? A minha psicodica de hoje é um livro, tá? Que se chama Como as Mulheres Pensam. É um livro da Luan Brizendine, é uma neuropsiquiatra americana, né? E ela escreve assim sobre o cérebro feminino, né? É um livro bastante interessante. Ele é dividido em fases da vida que a mulher passa, né? Ele começa explicando o que nos faz mulheres, as diferenciações assim do cérebro feminino para o masculino, né? Depois o nascimento do cérebro feminino, então quando a gente, ainda na gestação, já o cérebro feminino já começa a se diferenciar do masculino, e na verdade ela explica ali que desde a concepção todos os cérebros são iguais, que se diferenciam a partir de um dado momento em que o cérebro masculino ele recebe um banho de testosterona e o da mulher não, é estrogênio. Então os cérebros, tanto de meninos e meninas, lá no início da gestação, eles são iguais, são femininos, são todos iguais. O que muda é que lá pelas tantas o cérebro masculino recebe um banho, se vai ser um menino, né, um banho de testosterona. E o da mulher segue então com a questão do estrogênio, né? E ela vai assim falando o livro todo, ela divide o livro assim em fases da vida, né? Começa com o nascimento, depois o cérebro da adolescente, ela fala sobre amor e confiança, sobre sexo também, o cérebro materno, como é que funciona o cérebro de uma mãe quando ela está, enfim, né, tem seus filhos, né? A questão emocional também, como as mulheres sentem emoção, por que elas são mais emotivas, as mulheres são mais comunicativas, elas conseguem ter uma leitura de expressão dos rostos das pessoas, elas conseguem ter uma muito mais apurada do que um cérebro, do que um homem, né? A mulher é diferente nessa questão, e tudo isso assim, ela vai explicando pouco a pouco da onde vem essa diferença, né? Também ela fala sobre o cérebro feminino na maturidade, e, enfim, são assuntos muito interessantes, assim, o cérebro feminino na depressão e no pós-parto, né? A terapia hormonal, como é que funciona, e é muito bacana, assim, para as mulheres em geral, para conseguirem se entender, por isso, né? Tantas questões que a gente percebe que o homem é diferente da mulher e por quê, né? Então, ela, na contracapa aqui, assim, ó, ela faz abaixo do título, que é Como as Mulheres Pensam, ela coloca assim, afinal, por que as mulheres falam mais,
são mais detalhistas e lembram mais das coisas. Então tudo isso é explicado aqui nesse livro. Muito interessante, recomendo a leitura para todas as mulheres, tá bom? Um beijo, tchau, tchau. O cuidado com a saúde, tanto física quanto emocional, neste momento é essencial. Por isso, em tempos de prevenção, permita também a renovação. No NAP, trabalhamos com uma grande equipe de profissionais da psicologia, que hoje atendem tanto na modalidade presencial, com medidas de segurança, quanto online. Entre em contato conosco para saber mais sobre os nossos serviços e atendimentos. Estamos esperando por você! A Exatos começou de um sonho de poder ser um diferencial por onde eu passava. E foi assim que ela surgiu, trabalhando na Prefeitura de Estância Velha, onde o senhor Ivo Jacinto Baumgratz me convidou para fazer a contabilidade dele. E hoje, 30 anos depois, temos nossa nova sede em Estância Velha, com 1.800 metros quadrados, para atender nossos 600 clientes em toda a região. Convido você a conhecer a Exatos. 30 anos apoiando o empresário da região. Cursão do Fabão desde 1993, formando alunos e preparando pessoas para o mercado de trabalho. Top of Mind no segmento de cursos preparatórios desde 2016, o Cursão do Fabão conta hoje com 10 aulas para aulas particulares e cursos para pequenos grupos com até 30 pessoas. Há 25 anos preparando para a prova do Liberato, também oferece cursos para o Enem, vestibular e concursos públicos. Tudo em um ambiente moderno e acolhedor com os mais qualificados profissionais. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, é um serviço voltado para a psicologia e também para as áreas de quiropraxia, nutrição, terapia ocupacional, psiquiatria, psicopedagogia, palestras e cursos com profissionais capacitados e diferentes estilos de atendimento, pois cada um de nossos pacientes é único e merece ser tratado dessa forma. Aqui você encontra os mais modernos tratamentos que o mercado oferece, uma plataforma inovadora de realidade virtual para fobias, ansiedades e transtornos. O NAP oferece ainda convênio para empresas e o Clínica Escola. Agende uma visita, conheça os nossos serviços e encontre o apoio que você precisa. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniela, sou psicóloga, mestre em diversidade cultural e inclusão social, trabalho com a qualidade de vida. Neste ano, venho aqui convidar vocês a todos a participar do 10º ciclo de palestras do NAP. Neste ano, o NAP completa 10 anos de atuação e com muita satisfação, sempre voltada à atuação à saúde mental e áreas especializadas para a comunidade. Neste ano, ele correrá totalmente online, com a atuação de vários profissionais, psicólogos, psicanalistas, fisioterapeutas, historiadores, filósofos, todos voltados à saúde e às áreas humanas. Será um evento muito especial que foi pensado com muito carinho, voltado à comunidade, aos estudantes e ao mesmo tempo a profissionais da área da saúde. Anotem aí que o ciclo de palestras ocorrerá dia 22 a 31 de março, a forma totalmente online e gratuita. As inscrições podem ser feitas, o link que aparece aí na tela, e vocês podem acompanhar nas redes, e gostaríamos muito da presença de vocês e contamos com a sua participação. Olá, meu nome é André, eu sou psicólogo do NAP e hoje eu vou falar sobre procrastinação.
Sabe aquela preguiça que dá quando aparece uma tarefa muito grande para ser realizada? Aquele cansaço, aquela, sabe, falta de vontade de realizar aquilo? Se sabe que o nosso cérebro, ele é preguiçoso, entre aspas, no sentido de que ele precisa otimizar a energia que tem para gastar. Então, quando aparece uma tarefa muito grande, quer dizer que requer muita energia para que seja realizada essa tarefa. E o nosso cérebro nos diz, né, que não podemos fazer aquilo naquele momento, né? Ele arranja uma desculpa, ele nos coloca numa situação de adiar aquela tarefa, justamente porque ela requer muita energia. No caso, tendo muita energia para gastar fazendo isso, o nosso cérebro vai entender que a gente não precisa necessariamente fazer essa tarefa, não precisa gastar essa energia toda naquele momento. Então, deixa para outra hora, quando tiver com mais vontade, mais motivado para fazer aquilo. Mas quando a gente tem justamente essa ideia de que essa tarefa é muito grande, a gente começa a arrumar desculpas, a fazer outras coisinhas para ocupar aquele tempo que a gente deveria estar fazendo aquela tarefa grande. A gente começa a realizar tarefas que não exigem tanto esforço cognitivo para a realização, que já são mais automáticas. Por isso que quando a gente tem um trabalho muito grande para entregar, por exemplo, a gente arruma a desculpa de vou arrumar o meu quarto, vou lavar a louça, vou varrer a casa, porque são tarefas mais automáticas, a gente não precisa pensar muito, a gente simplesmente vai lá e faz. Justamente por essas atividades serem de menor energia, necessitarem menos energia, significa que o cérebro está fazendo um bom trabalho de fazer essa manutenção de que não estejamos gastando tanta energia fazendo as coisas que precisamos. Mas, como dito, nem sempre dá para adiar, nem sempre dá para deixar para lá alguma atividade, seja da faculdade, seja do trabalho. Sempre temos alguma tarefa que precisa ser realizada e que sim, vai demandar muita energia. E um jeito de lidar com isso é justamente quebrar essa grande tarefa em pequenas atividades, né? Pegar, por exemplo, um trabalho acadêmico. No trabalho acadêmico eu tenho a capa, tenho a introdução, tenho o corpo do trabalho, tenho a conclusão, enfim. Todas essas partes, elas podem ser segmentadas. Eu não preciso realizar todas elas ao mesmo tempo. Eu posso me organizar para talvez fazer primeiro a introdução, depois a capa, né? Fazer o corpo do texto, fazer a pesquisa antes. Então, consegue separar essa grande tarefa em tarefas menores, de proporções menores, que vão exigir menos energia. Isso faz com que o nosso cérebro, quando veja esse tipo de tarefa menor, ele vai entender que a energia necessária é menor também. E assim a gente consegue, digamos, nos convencer de realizar aquela atividade. Uma outra coisa que pode auxiliar nesse sentido é colocar alguns prazos nessas tarefas menores. Por exemplo, eu vou fazer a introdução do meu trabalho até daqui uma semana. O corpo do trabalho daqui a 2, 3 semanas. Sabe? Colocar algumas datas, estipular esses prazos vai auxiliar também a gente se organizar mentalmente nesse planejamento de como realizar essas tarefas. E no final a gente vai ver, bom, eu fiz o trabalho inteiro segmentando ele em pequenas partes, segmentando eles em datas pré-estipuladas. E uma coisa que pode ajudar também em relação à motivação para a realização de alguma tarefa é justamente colocar outras pessoas para realizar essa tarefa também. Tanto na questão de compartilhar essas metas com essas pessoas, né, de comunicar essas pessoas para elas também, digamos, nos cobrar de realizar essa tarefa, né? Não necessariamente o chefe, não necessariamente o professor, mas algum amigo que pode estar te ajudando nesse sentido. E assim como também compartilhar esse momento de realização dessas tarefas com essas pessoas também. Enquanto eles estão fazendo alguma coisa, tu tá ali realizando aquela tarefa, né? Compartilhar esse ambiente de produtividade, digamos. Estar em chamada com algum amigo, por exemplo, pode já fazer
esse papel. E uma última coisa que eu queria comentar a respeito da procrastinação é que justamente quando a gente não tem uma data pré-determinada, digamos, para entregar algo, nós não vemos os pontos negativos daquilo que a gente deixa de fazer. Por exemplo, quando a gente segmenta uma tarefa grande em menores e põe esses prazos nela, digamos, eu tenho que fazer a introdução do meu trabalho para daqui uma semana. Se eu não colocar uma recompensa, digamos assim, quando eu terminar essa tarefa, digamos, se eu terminar essa introdução daqui uma semana, eu vou me dar uma caixa de bombons, por exemplo. Tu coloca um prêmio, por assim dizer, naquela realização de tarefa. E isso pode ajudar a estimular o cérebro a alcançar essa meta, alcançar esse prazo, conseguir fazer isso dentro daquilo que tu determinou, né? Caso não tenha um tipo de recompensa ou um tipo de punição, às vezes, né? Por exemplo, eu vou determinar a data para daqui uma semana, mas passou essa semana, não fiz e não aconteceu nada. Então, teu cérebro vai entender, bom, eu posso deixar as coisas para depois também, porque não vai acontecer nada. Mas quando se coloca uma recompensa, tu cria um mecanismo de motivação para a realização dessa tarefa, que nem eu tinha dito antes. Então, são alguns tipos de jeitos de lidar com a procrastinação. E essas ferramentas, essas técnicas, esse tipo de planejamento pode auxiliar a realizar essas tarefas que acabam sendo muito cansativas, que acabam sendo muito grandes quando a gente olha numa primeira vez. Mas segmentando elas, colocando prazos, colocando recompensas e colocando outras pessoas para auxiliar nessa caminhada, pode ajudar a alcançar muito mais rápido e com muito menos gasto de energia. Alcançar esse resultado final, alcançar essa grande tarefa, sem que ela seja tão dolorida quanto a gente imaginava. Espero que tenha ajudado.